Nesse vídeo, vamos conhecer um pouco dos conceitos de elementos, tags e atributos em HTML. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo através do site programadordevninja.com.br. Meu nome é Francisco Lima e a gente está na videoaula de número 8 do curso de HTML para iniciantes. Hoje a gente vai falar um pouco nesse vídeo sobre tags, atributos e elementos em HTML. Eu estou aqui com o nosso código da nossa última aula aberto, que é mais ou menos aquela estrutura básica de HTML que a gente já havia criado, né? Uma paginazinha com estrutura básica, com um cabeçalho, um título, 2 parágrafos, né? E aí vamos trabalhar um pouco aqui sobre os conceitos que a gente vai ver nessa aula, certo? Primeiramente, o que seriam elementos em HTML, né? Elementos em HTML é, por exemplo, um parágrafo, né? Se eu quiser inserir um parágrafo, por exemplo, no meu documento, na minha página HTML, aquele parágrafo ali, ele vai ser um elemento da minha página, né? Se eu quiser, por exemplo, colocar uma imagem na minha página, essa imagem também é um outro elemento, né? Se eu quiser colocar um título na minha página HTML, por exemplo, esse também seria um outro elemento, né? Então, aqui nesse código, como a gente pode ver, por exemplo, aqui a gente tem um título que está marcado entre as tags H1, que é a primeira página. Então, aqui, primeira página seria o nosso elemento, certo? Temos aqui o parágrafo 1, que seria um outro elemento, e temos aqui o parágrafo 2, certo? Esse é o conceito de elemento, ok? Qual seria o conceito de tags, né? As tags, como a gente já está vendo, e vocês já conhecem, são marcadas aqui no nosso documento, né? Serve para a gente fazer marcações no nosso documento, né? Por exemplo, aqui nós temos a tag H1 com a sua abertura e o seu fechamento. Temos aqui a tag P, a sua abertura e o seu fechamento, que aqui no caso é o parágrafo 1. E temos aqui também o segundo parágrafo, né? Que também está delimitado pela tag P, ok? Então aqui nesse código eu posso dizer que eu tenho o elemento primeira página, que está dentro da tag H1. Eu posso dizer que eu tenho o elemento parágrafo 1, que está dentro da tag P. E eu tenho aqui o parágrafo 2, né? No caso seria o meu elemento, parágrafo 2, que ele está delimitado também pela tag P, certo? Então esse é o conceito de tags, ok? Agora vamos entender um pouco o conceito sobre atributos em HTML, né? Os atributos, eles servem para a gente colocar propriedades nas nossas tags. Por exemplo, eu tenho aqui o meu título da minha página, que seria esse H1 aqui, certo? E aqui eu posso colocar, existe um atributo que se chama ID, né? ID, que serve para a gente colocar como se fosse um identificador, né? Eu atribuo a essa tag um identificador nessa página HTML, né? Para o meu navegador, certo? Então, olha só como é que funciona aqui os atributos, né? Eu sempre coloco o nome do atributo, um sinal de igual, e aí eu abro e fecho aspas. E dentro dessas aspas é que eu vou colocar o identificador do meu nome, né? No caso aqui, a propriedade que eu estou usando é ID. Eu vou colocar aqui o valor dela como sendo, por exemplo, primeiro título, certo? Um outro atributo que existe em HTML é o atributo chamado class, certo? Esse atributo class, ele serve para a gente trabalhar com CSS, né? Através desse class aqui, a gente pode fazer referências lá no nosso documento de estilos. Quando a gente estiver estilizando o nosso documento, utilizando o CSS. Existe também outra tag que se chama tag class. Essa tag serve para a gente utilizar ela quando estiver trabalhando com CSS, quando a gente estiver estilizando nossas páginas, para deixar elas mais apresentáveis e bonitas. Então, esse class aqui, através desse atributo class aqui, a gente pode fazer referência lá no nosso arquivo de CSS para estilizar esse elemento aqui, certo? Então, vamos colocar aqui class, né? É o nome do nosso atributo, e mais uma vez, igual, sinal de igual, abre e fecha aspas. Dentro dessa class eu posso dar um nome a ela. Por exemplo, vou repetir aqui o ID, primeiro título. Só para a gente identificar, certo? Lembrando que mais na frente a gente vai ver esses conceitos aqui, certo? A gente vai ver uma aula de CSS só explicando essa parte, certo? De como a gente faz uma estilização básica aqui nas nossas páginas, ok? Vamos aqui agora colocar aqui alguns atributos no nosso primeiro parágrafo, certo? Como seria? Vamos colocar aqui no meu parágrafo novamente aqui um atributo chamado ID para colocar o identificador dele, né? E aí aqui eu vou colocar primeiro
parágrafo, certo? Temos aqui também um outro atributo chamado Style, que é quando a gente quer trabalhar com estilos diretamente aqui na nossa página HTML. Vamos supor que eu queira alinhar esse parágrafo aqui no centro. Então, a gente colocaria o atributo align, e aí aqui dentro a gente colocaria center, certo? Existem propriedades como center, left e right. Mais para frente a gente vai ver isso aí com calma. Vamos salvar aqui esse documento só para a gente ver como é que ele está. E vamos ver o resultado. Bom, pessoal, abrindo aqui o nosso browser, o nosso navegador, a gente pode ver aqui, né, que aquele parágrafo lá que a gente colocou aquela tag de alinhamento, center, né, ela ficou aqui no parágrafo 1, certo? Se a gente colocar aqui, por exemplo, right, de direita, ele já vai atualizar aqui essa página, ele já vai ficar aqui para o lado da direita, certo? Se eu colocar ele aqui como left, que é esquerda em inglês, ele vai ficar aqui na sua posição left, né? Na sua posição da esquerda. Lembrando que essa posição left aqui é a posição padrão, ok? Bom, esses são os conceitos que a gente viu, né, na prática de elemento, tags e atributos em HTML, certo? Vou encerrar esse vídeo por aqui. Dúvidas, deixe nos comentários e até o próximo vídeo.